Olá a todos, o meu nome é Francisca Oliveira, sou um dos membros do projeto Background Noise e trago-vos hoje mais uma entrevista. Estou com Jorge Afonso, ex-estudante de Comunicação Social da Escola Superior de Educação de Viseu e aveirense tal como eu. Olá Jorge, como estás? Olá Francisca, obrigado pela vossa oportunidade e quero também congratular-vos por terem um projeto muito interessante que fala sobre um assunto que é pouco valorizado, mas se for cada vez mais valorizado isso só vai fazer bem a toda a gente e ao mundo em especial. Obrigada a nós por teres aceito. Mencionaste no testemunho que nos enviaste que a tua transição para a pré-primária foi um pouco difícil porque até então tinhas estado sempre com a tua família ao crescer. Como é que sentes que esse ambiente familiar mais adulto moldou a tua maturidade e a tua mentalidade enquanto criança? Bom, realmente acaba sempre por afetar, porque aqueles primeiros anos de vida são sempre extremamente importantes. Sim. Mas indiretamente à tua pergunta, se me moldou a mentalidade, acho que sim. Se me moldou a maturidade, hoje em dia penso que não. Onde é que eu quero chegar? Mentalidade acho que sim, e vou até mais longe, a mentalidade e os meus próprios gostos. Porque eu, apesar de viver com os meus pais e de ter vivido sempre com eles, serem o meu porto de abrigo, digamos assim, também vivi muito próximo dos meus avós paternos, que infelizmente já cá nenhum está. Era um ambiente bastante, pronto, um pouco antiquado, mais católico, mais conservador, que acho que também é importante. Claro que mais tarde a gente acaba por ficar um pouco mais rebeldes e liberais, mas é uma coisa bastante importante no nosse crescimento, para conhecermos os valores de família, da segurança, tudo isso. Isso também me afetou na transição para a pré-primária e no relacionamento com os coleguinhas, digamos assim, porque ou seja, todos eles gostavam de desenhos animados e tudo isso. Eu não via programas de humor do Hermano José, via reportagens da Margarida Marante, via tudo isso, tudo aquilo que eu via na televisão que os meus avós e os meus pais me mostravam, programas de entretenimento. Mesmo até na música, toda a gente ouvia aquelas músicas de bandas sonoras, quer de séries portuguesas e tudo isso. Eu ouvia Bee Gees, Simply Red, Craig David, Lighthouse Family, tudo isso, quando nenhum dos meus colegas via nada disso. A minha mãe até conta uma história engraçada que ela punha-me desenhos animados e eu começava a chorar porque não gostava, mas punha-me programas do Hermano José e eu adorava, apesar de não perceber o que é que estava a ser dito, piadas que às vezes eram um bocado picantes e eu não percebia, só achava graça. E eu vou dizer uma coisa que se calhar não me fica bem, mas a minha sensação na altura era esta, tipo, no meio da minha turma de coleguinhas da pré-primária, eles pareciam-me quase todos do povo e eu sentia-me um aristocrata, estranho. Sim, mas era a realidade na altura. Agora, e que afetou a minha relação com eles, obviamente, porque eu convivia com poucos miúdos da minha idade. Lembro-me de alguns vizinhos dos meus avós que tinham lá crianças também, eu convivi com uma outra, que lembro-me de um que era bastante próximo de mim, depois acabou por viver para outra cidade, muito cedo. Alguns colegas dos meus pais também tinham crianças, mas era muito pouco. Eu recordo-me que o primeiro ano eu passava a vida a chorar porque queria os meus pais. Só que eu tinha também uma educadora que não me integrava, era difícil de lidar comigo, isso é verdade. Mas ao mesmo tempo também não fazia um grande esforço para me integrar naquele grupo de miúdos. Enquanto que, por exemplo, no ano a seguir tive outra educadora completamente diferente que arranjou uma maneira mágica que a gente não sabe como de me integrar e já me sentia outra pessoa. Portanto, mudou a mentalidade e os gostos e tudo isso. Relativamente à maturidade, penso que não, porque acho que maturidade é uma coisa... Naquele tempo talvez eu me sentisse um bocadinho mais adulto que os meus colegas, mas maturidade acho que já é outra coisa. Claro, quando eu cheguei depois à primária e depois ainda mais à adolescência, aí acho que a maturidade, aí é que vemos que a maturidade não existe, é uma coisa que tem de se ir ganhando mais aos poucos. É isso que eu penso. Sim, é verdade. Sim, também te ia perguntar se sentias que por estares rodeado por mentes e assuntos, pronto, mais adultos numa idade tão pequena, se sentias que a ligação com os teus colegas tinha sido mais difícil, já me respondeste que sim, que se tornou mais difícil. E mencionaste um ponto muito importante, que é os educadores de infância. Eu acho que fazem grande diferença um educador que realmente esteja preocupado com cada criança individualmente e integrar, porque é muito importante no desenvolvimento de cada um e Claro. pode afetar-nos até
para o resto da nossa vida, por vezes. Exatamente. E fico feliz que tenhas tido uma educadora que tenha conseguido ajudar-te. Contaste-me também que por volta dos 5 e dos 6 anos foste diagnosticado com a síndrome de Asperger. É uma maneira correta de se dizer, sim, sim. Asperger. Ok. Uma perturbação mais leve do espectro do autismo. Como sentes que este diagnóstico te afetou ao longo da tua vida? O diagnóstico afetou, claro que sim, e manifestou-se mais tarde, mas pela positiva. Enquanto que o síndrome me afetou pela positiva e pela negativa, porque é assim, em que é que afeta pela positiva? Ou seja, sendo uma perturbação mais leve do espectro do autismo, eu não tive problemas em aprender a falar, nem aprender a andar, nem nada disso. Uhum. Ou seja, em que é que afeta pela positiva? A nossa dedicação total a um assunto. Eu, se me interesso por qualquer coisa, vou até ao fim do mundo para saber sobre aquilo. Por exemplo, isto não se explica racionalmente, nem me lembro como é que aprendi, mas eu lembro-me que com 2 anos eu estava a passear com o meu avô aqui pelas ruas de Aveiro e cada vez que a gente passava por um parque de estacionamento, passávamos pelos carros e eu com 2 anos dizia as marcas dos carros todos. Eu não sei como é que aprendi isto. Devo ter ouvido as pessoas a dizerem as marcas e eu fui dizendo. Olha um Renault, olha um Mercedes, olha um Audi. Foste decorando. Sim, sim. E depois também os próprios programas que eu via, havia frases que me ficavam na memória e eu repetia e repetia. Mais tarde, por exemplo, eu até... uma das coisas que eu mais gosto na vida é futebol e política. O futebol, a política veio um bocadinho mais lá desde trás. Sempre estive interessado, mas só na adolescência é que voltei a me interessar muito. Mas, por exemplo, o futebol, eu recordo-me que comecei a gostar com o Futebol Clube Euro 2004, com as seleções, Sim. que foi cá. Sim, foi cá, Depois, sim. sim. E depois, a partir daí, fui até ao fim do mundo. Fui vendo os campeonatos todos e mais alguma coisa. Eu posso dizer que eu tenho DVDs sei lá, dos campeonatos de 2005 e 2007. Eu ainda hoje, eu me recordo com quem é que jogaram os 3 grandes, quem é que marcou os golos, os resultados, mas todos. É uma coisa que fica na minha memória naturalmente. Pronto, Sim. este é um aspecto que é positivo e mesmo até as eleições políticas, os deputados eleitos, as percentagens, ainda hoje me fica tudo Lembras-te isso. de tudo. Sim, exatamente. Mas depois, este é um aspecto que é pela positiva. E o que é que tem pela negativa? É a socialização pode ser difícil, que é preciso um trabalho em conjunto, ou seja, se eu me vou relacionar com uma turma, não é só a turma que tem que meter na cabeça que vai lidar com um miúdo diferente, é também o miúdo diferente que tem que meter na cabeça que epá, eles vão-te ajudar, mas não fiques à espera que os outros façam tudo, senão a coisa não anda. Porque eu, por exemplo, na primária tive muitas ajudas a nível de testes mais acessíveis, não facilitados, porque quem não estuda tem negativa na mesma, por mais ajudas que tenha, porque isto só com ajudas não vamos lá, também é preciso fazermos um trabalho connosco próprios. Por exemplo, hoje em dia dizem que eu sou muito comunicativo, procuro ser, mas houve uma altura que não era assim, eu também tive que olhar para mim próprio e percebi que havia coisas que tinham que mudar, senão a minha vida não andava para a frente, não é? Depois, quando não gostamos de uma pessoa é muito difícil isso não se manifestar. Há pessoas que são assim, além dos gostos muito vocacionados para determinada área, que às vezes podemos ser um bocadinho desequilibrados. Ou seja, eu percebo muito de uma coisa, mas das outras não percebo quase nada. Enquanto que há pessoas que não têm isto, percebem um bocadinho tudo e encaixam-se em qualquer lado. Aliás, não é por acaso que há muitas pessoas com este síndrome ou com autismo mais aprofundado que têm dificuldades em arranjar trabalho, porque ou são vocacionados para a sua área, ou então noutra área não se encaixam mesmo nada e depois há entidades empregadoras que não têm paciência para estar a lidar com pessoas assim, não é? Infelizmente pode ser que isto mude um bocado. Mas também estava-te a referir à relação com os outros. Quando não gostamos é difícil se manifestar. Ou seja, se nos faz alguma coisa de mal, e a pessoa não é capaz de vir ter connosco nos pedir desculpa, é muito difícil. Por exemplo, imagina se tu me fizeres uma maldade grande, se a gente não tiver uma conversa para resolver o assunto, imagina que aconteceu isto, durante 20 anos a gente não se vê, mas se daqui a 20 anos eu te vir, eu ainda estou chateado contigo da mesma forma. Ainda te lembras e ainda sentes aquele sentimento mesmo de Sim, há coisa, mágoa.
são coisas que ficam, é uma coisa que também gostava de liberar, mas, mas não é tão fácil. Pronto, como já viste, tem aspectos positivos e negativos, mas manifestou-se pela positiva o diagnóstico, porque assim, eu durante muitos anos vivi, eu sentia que era um miúdo diferente, mas não sabia se isto tinha um nome, se era uma coisa normal, ou... O que é Pronto, que era? não, sim, até que, aliás, eu recordo-me de, penso que foi com 12 anos, que a minha mãe comprou um livro para oferecer a alguém, que me mostrou, e disse, o livro era sobre um rapaz que tinha síndrome de Asperger e de Savant. Savant é outra coisa completamente diferente disto. Pronto, que era um matemático de sucesso, que tinha descoberto não sei quantos valores do pi, que é o 3,14, Sim. E a minha mãe toda contente diz-me, este rapaz tem síndrome de Asperger como tu. E eu, mas o que é isso? Ficaste surpreso. Até que eu fui pesquisar sobre o que era as vivências, os sintomas, ou como queiram chamar, e aí eu senti, então é isto que eu tenho desde o princípio. Porque até um pouco antes disso, se não me engano, eu recordo-me de estar na escola, no colégio primeiro, que já não me recordo se foi numa aula ou se foi num recreio, que pediram-me para fazer uma coisa que eu não era capaz de fazer. Até que houve um amigo meu que percebeu a situação e disse ao outro, fulano, não lhe peças isso porque ele é autista. E eu lembro que na altura pensei, desculpa a expressão, aquilo que eu na altura pensei foi, mas que raio de palavrão é que este gajo acabou de dizer? O que é isso? Não, porque assim, os meus pais nunca me fizeram questão de dizer o que é que eu era, não queriam me pôr o estigma do autismo em cima, não queriam... Certo. Sempre lutaram para que eu fosse o miúdo normal. Certo. Normal, entre aspas, isto é para as pessoas perceberem melhor. Sim. Pronto, e a minha vida foi assim. Claro que quando eu descobri o diagnóstico eu não era... Como é que eu ia dizer? Não senti que a minha vida se alterou... Imenso. Não senti que tinha sido enganado ou nada disso. Eu senti foi, a minha vida até agora foi esta, não vai alterar por causa disso. Claro que agora estou mais esclarecido, mas o caminho que está-se a fazer, força nisso, vamos. Apesar de eu ter inúmeros defeitos, eu acho que neste caso eu fui um dos casos de sucesso de síndrome de Asperger, porque fui diagnosticado cedo, fui a tempo da turma fazer um trabalho comigo e eu com eles, eu de me relacionar com eles, e fui... Ou seja, não vivi sempre com este estigma em cima, e isso faz mal. Enquanto que, por exemplo, hoje em dia vejo algumas associações que acham que o autismo ou o síndrome de Asperger é uma coisa que necessita de tratamento ou algo assim, não concordo com isso, mas também não concordo com algumas associações autistas que têm vindo a aparecer agora que acham que os autistas o mundo é que tem que se adaptar a eles e não são eles que têm que se adaptar ao mundo. Ambas as coisas podem correr completamente mal. Portanto, acho que desta parte, acho que a minha relação com este assunto acho que é correta, desta parte. Acho que as pessoas temos todos que aprender a lidar uns com os outros, ou seja, tu disseste que tens muitos defeitos, toda a gente tem muitos defeitos e acho que nós temos é que trabalhar a nós mesmos para trabalharmos connosco mesmos, sim. Conseguirmos ser, pronto, o melhor que podemos todos os dias, mesmo que isso não seja o nosso objetivo final, mas lá está, temos todos que nos adaptar uns aos outros, entendes? Eu acho que às vezes o que acontece muito é, esta pessoa porque é diferente é que tem que se adaptar a nós. Não, eu acho que tem que ser uma adaptação de ambos os lados, foi o que tu mencionaste, e nisso eu concordo perfeitamente contigo. Sim. Houve uma frase que escreveste no testemunho que nos mandaste que me fez pensar bastante. Uma pessoa não deve sentir orgulho pelo que nasceu, mas sim por ser o que é e ter ultrapassado todos os obstáculos porque passou. Assim o sou. Esta frase fez-me pensar bastante e eu queria Bateu fundo. E eu queria que tu me falasses um pouco sobre isso. Eu disse essa frase há uns anos, se calhar eu não a dizia, mas hoje acho que essa é uma das conclusões a que chego. Porquê? Porque assim, o orgulho, a palavra orgulho, tal como tudo, tem um lado positivo e um negativo, ou uma conotação positiva e negativa. A positiva, que é aquilo que eu acho que dá verdadeira definição à palavra, é a substância da nossa história, da nossa luta. Porque assim, tu certamente também tu podes ter muito orgulho por aquilo que és, por aquilo que sofreste, que lutaste, que ultrapassaste, para que hoje em dia sejas uma pessoa bastante mais desenvolvida e resolvida e tudo isso. Certo. Agora,
se isto não existir, acho que a palavra ganha a conotação negativa, que pode rondar a cegueira e o nonsense. Por exemplo, há bocado falávamos de programas antigos. Há um ator já falecido que eu gosto muito, o Nicolau Breiner, Sim. que muita gente diz que trabalhou com ele, diz que ele nasceu com um talento especial para o teatro, para a televisão, para a ficção, não é? E ele disse uma vez uma frase que me identifico bastante. Ele disse assim: claro que dizem que eu tenho esse talento, mas vou estar orgulhoso disso. Porquê? Não tenho que estar contente por estar orgulhoso de ter nascido assim. Claro que nasci assim, mas orgulhoso porquê? Agora, se me disserem trabalhaste para ter a carreira que tiveste, isso já é outra história. Isso já é outra história. Sim. Não sei se este é o melhor exemplo, mas é este que me estou a lembrar. Imagina uma pessoa que nasce com problemas de surdez, uma pessoa que nasce com problemas com uma deficiência motora ou com outra coisa qualquer. Essas pessoas nunca, apesar de infelizmente poderem ser gozadas na escola ou assim, o que não tem jeito nenhum, acho que são mesmo, desculpa, mas são mesmo bestas que fazem isso. É assim, essas pessoas que nascem com esses problemas não devem ter vergonha daquilo que são, nem de longe nem de perto. Claro que não. Claro que têm que fazer um esforço, têm que se adaptar, a tal adaptação deles aos outros, os outros a eles. Mas também não faz muito sentido, como por exemplo, às vezes ainda vejo nas redes sociais, uma pessoa dizer que tem orgulho em ser surda. Acho que isso não faz sentido. Não era melhor que não fosse? Estar orgulhoso de ser surda porquê? Ou de ter uma deficiência? Não. Não devem sentir vergonha, mas também não devem sentir orgulho por terem nascido assim. Porque era melhor que não nascessem, não é? É sentir orgulho por terem trabalhado para ultrapassar todas as dificuldades com que vem esse problema. Sim. Exatamente, é isso mesmo. Falaste também sobre que gostas de teatro e os sketches do Hermano José, como já mencionaste. Sim. Ponderaste até ir para a Jobra, que eu conheço bem, que é a Escola de Artes, Teatro e Música em Albergaria à Velha. Mas infelizmente acabaste por colocar esse sonho de lado por críticas que recebeste e que foram negativas e maldosas. Como é que te sentes perante a comédia agora e achas que é algo que podes vir a seguir no futuro? Ainda a tua última pergunta, não, nem pensar. É uma coisa que ficou lá atrás, é algo que pertence ao passado. Não que eu tivesse feito força para isso, não. Foi uma coisa que fiz em determinado período e que depois ficou para trás. E hoje em dia não tenho qualquer mágoa em relação a isso, absolutamente nenhuma. É algo que ainda gosto imenso de ver, e de apreciar, e muitas vezes até dou por mim a ver DVDs antigos, e às vezes, ainda no outro dia fui ao arquivo da RTP e tive para lá devorar programas antigos. Mas é uma coisa que gosto de ver apenas, não é uma coisa que me veja a fazer. Acho que, aliás, eu hoje vendo com alguma distância, acho que era um bom imitador, não era um bom criador de comédia, porque na altura eu gostava imenso de fazer, até que tive, por exemplo, um colega que me disse: até se experimentasses tu um dia fazer, criado por ti. Eu fiquei um bocado aflito porque vi que não tinha criatividade para isso, portanto não fico... não tenho qualquer mágoa em relação a isso hoje em dia. Agora, é verdade o que contaste, que a dada altura, o que me fez cair em relação a isso primeiro foi críticas negativas e um bocadinho maldosas, mas isso eu acho que... E eu percebi isso, passado uns tempos, que foi a pior maneira de eu ter percebido o assunto. Porque estamos a falar de... Uma das pessoas que me fez essas críticas em particular era também uma pessoa que eu vinha saber que estava também a passar por momentos negativos. Estávamos na adolescência pura, 14 anos, portanto, assim, isso também aconteceu comigo, embora de maneira diferente. Vamos ficando assim um bocadinho mais rebeldes, começamos a falar mal às pessoas. É aquela coisa que tu estás tão mal que começas a disparar para todo lado. E de repente fazes mal a uma pessoa que nem tens noção que estavas a fazer. Pronto, mas assim que a pessoa percebeu que me tinha feito isso, no final desse ano foi capaz de me pedir desculpa, até me incentivou a voltar ao meu caminho, só que eu já estava noutra, eu já não me sentia motivado. E daí eu ter terminado o ensino básico e ter ido para o secundário sem rumo. Mas hoje em dia, claro que agora já falo com a tranquilidade e com a passividade já de ter passado tudo isso e de hoje já ter um percurso já feito.
Mas olha, vou dizer aquela frase que se diz muitas vezes, mas que neste momento acho que se encaixa. Se calhar tinha que ter sido assim. Não sei. Sim. É a convicção que eu tenho. Mas queria aproveitar esta tua questão para dizer o seguinte: em relação a este exemplo do teatro e da comédia, convive bem, está resolvido, mas passei recentemente por uma coisa parecida no estágio curricular. Uhum. Eu estagiei num jornal desportivo. Sim. Apesar de eu ter muito orgulho em tudo aquilo que fiz, desde os artigos aos diretos, tudo isso tenho muito orgulho naquilo que fiz, mas apesar de ser muito bom triunfar num jornal a nível nacional, Claro. é um ambiente bastante violento. Há um professor, a Inés F, vocês conhecem certamente, porque deve ser vossa ainda, como foi meu, o professor Miguel Midões, Ainda é nosso que professor, sim. Ok, exatamente. Que ele uma vez numa apresentação que ele fez, ele disse que as pessoas são o melhor e o pior que passa pelos nossos percursos. E é verdade. É verdade. Estagiei em Lisboa. Lisboa é o mundo inteiro. Sim. Aquela imagem, por exemplo, que estás no Marquês de Pombal em hora de ponta, estás rodeada de pessoas, mas estás sozinha. Estás ali parada no meio e tudo à tua volta está a andar. Eu lutei muito para que isso não acontecesse comigo. Procurei sempre vencer, mas que depois aqueles momentos de alguma solidão também eram necessárias. Dava para pensar. Eu cheguei muitas vezes a pensar, mas será que eu tenho jeito para isto? Será que eu sou digno de gostar de futebol? Uhum. Eu digo que depois de ter terminado o estágio, ter acabado o curso com toda a alegria, eu tive ali uns tempos que se calhar eu não me sentia válido para gostar de futebol ou para gostar do assunto e até para o jornalismo. E há uns momentos na nossa história, a nossa vida é uma história que tem que ser vivida de forma intensa, porque acho que é assim que a vida tem mais graça, porque fazer as Claro. coisas por fazer acho que acaba por não Não valer ter assim graça muito. nenhuma. Pois, há momentos em que na nossa história em que estamos a fazer um determinado percurso e há qualquer coisa que se altera, um clique ou uma coisa assim. Isso aconteceu-me N vezes. Tanto no ensino secundário eu senti que as coisas não estavam a ir bem, tive que ir para outro rumo. O mesmo aconteceu mais tarde na faculdade, estava num sítio, mas senti o incentivo para ir para outro, mesmo quando as Exato. coisas já estavam encaminhadas. Há momentos Exatamente. assim. É verdade. Como eu mencionei, nós somos então ambos de Aveiro e andámos os dois então no mesmo secundário, na Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães de Lima, em Esgueira. Depois de terminar o secundário, como acabaste de dizer, fizeste um ano na ESTA, penso que é assim que se diz. Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Sim, sim. Exato, em Abrantes. E queria-te perguntar como foram as tuas experiências, tanto no secundário em Esgueira, como depois do ano que fizeste de universidade em Abrantes. Como é que sentes que impactaram a tua saúde mental? Bem, pergunta gigantesca, porque é o período mais marcante da minha vida. Estamos a falar de Jogueira e Abrantes, tudo junto. Estamos a falar dos meus 15 anos até aos 21. Uhum. Período gigante da minha vida, de descoberta, de aventura, de sofrimento, de dor, e depois acaba por ficar o amadurecimento, que é que há uma frase muito conhecida que quem passou pela vida e não sofreu foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Identifico-me bastante com essa frase. Bem, é altamente marcante na vida de uma pessoa esse período do secundário, do início e da transição para a universidade, porque tudo é vivido com muita... Intensidade. Exatamente. Há uma frase não sei se já viste o primeiro filme do Spider-Man, Claro. assim, que há... que o momento em que o Peter Parker está a sair do carro do tio e o tio lhe diz que já não falam há muito tempo, mas que é importante falarem porque ele até disse, salvo erro, alguma coisa do género: Peter, estás naquela idade, ou seja, certamente que ele naquele momento tem entre os 15 e os 21 à vontade. Ele diz: Peter, tu estás a entrar na idade que é a idade em que o homem se desenvolve e torna-se naquilo que vai ser para o resto da sua vida. Uhum. Pronto, é tal e qual isso. Mas há 3 pontos em que a gente vive intensamente, que é a competitividade dos resultados escolares, porque a gente vai para um sítio em que até então as nossas notas interessavam para passar de ano, mas era só isso, mas a dada altura Sim. já começam a contar para entrar para o ensino superior,
claro que há aqueles que não vão, mas são cada vez mais aqueles que vão, não é? Claro. E somos incentivados a isso. O desafio das amizades e das companhias é outro ponto que marcam, e depois a complexidade do amor e das relações. A competitividade dos resultados escolares sente-se porque muitas vezes as nossas notas são o nosso estado de espírito. Se tu estás, Sim, porque com essa idade tu vives as coisas muito intensamente, quer seja nas companhias ou no amor, e depois, se estás bem, isso acaba por se sentir nas notas, pelo bem ou pelo mal. Pelo bem porque estás bem acompanhada, sentes-te bem, estás estabilizada, ou então pelo mal porque estás distraída e uma pessoa fica cega e começa a fazer asneiras. sim. E se correr mal também se pode sentir. E mas as experiências foram muito marcantes em Jogueira, porque eu entrei para lá menino e moço e saí de lá, saí de lá um homem. Eu cada vez que passo por aquela escola, e há dias passei, eu olho para aquele espaço todo e sinto, foi aqui o meu campo de batalha, foi aqui que eu Sim. caí, foi aqui que eu venci, pronto. É muito difícil, por exemplo, aconteceu-me no primeiro ano, duas experiências muito marcantes, que foi, eu estava com resultados negativos por causa da adaptação. Parecia que já tinha um grupo estabilizado de amigos, de duas pessoas, e também isto não me orgulho nem me desorgulho, é o que é, também me surgiu uma paixão. E o que é que aconteceu? A partir daí eu apostei nas três frentes, ou seja, eu queria... Há pessoas que não veem as coisas assim, mas eu acabo por ver. Quis melhorar os resultados, porque era necessário, tinha que ser. Achava que tinha um grupo de amigos comigo e também investi na paixão. E de repente começou a correr tudo mal. Os resultados continuaram a não melhorar. Porquê? Porque o investimento na paixão também não correu bem. Houve também... Lá está, como... Se calhar isto também tem um bocado a ver com o meu relacionamento com as pessoas e com o síndrome. Eu não agia de forma muito normal aos olhos das outras pessoas. Eu não tive problemas em dizer à pessoa que gostava dela. Uhum. E muita gente não tem essa coragem. Acho que deve-se resolver isso de forma transparente. E houve logo grupos de amigos da pessoa a dizer que eu estava obcecado e que andava sempre atrás dela, o que é falso. Não faço ideia para onde é que ela ia depois das aulas, não faço ideia. Começou a surgir rumores que eu queria matá-la e coisas desse género. Não sei de onde é que isso veio, com toda a sinceridade. Aqueles rumores, desculpa Sim, estar a sim. interromper, Diz, mas diz, diz. Sim, sim. tendo vindo da mesma escola, apesar de nós termos acabado em anos diferentes, Sim, sim. eu acho que isso é um pouco, não só é de ambiente de qualquer secundário, não é? Pois, pois. Mas é um pouco característico do secundário em que nós andámos, pelo menos na altura em que lá andámos, porque os rumores na adolescência é algo que, lá está, pode ser um rumorzinho como aquela namora com aquele, ou pode ser um rumor grave Pois. ao ponto de estarem a acusar que tu queres matar alguém. Isso é uma coisa muito grave. Sim, sim, sim. E eu acho que centros de secundário, e não só de secundário, de universidade também, que já somos adultos na universidade, não, Sim. as pessoas não têm a mesma noção do peso que as palavras têm e que carregam, e o quanto isso pode influenciar, lá está, a maneira como as pessoas se relacionam contigo, sendo que o rumor era relacionado contigo. E eu acho isso para mim Sim. é muito marcante. Exatamente. Também surgiu mais tarde a acusação de que eu a teria assediado e coisas desse género, e eu aí vi-me obrigado a tentar perceber o que é que se passava e a querer resolver as coisas. Tanto que eu depois até fui falar com a pessoa e ela no final disse: mas tu és assim tão pacífico, gostas de resolver as coisas, não me parecia. Eu, então, mas porquê é que não havia de ser assim? Uhum. Porque eu pensei que me querias... Pois ela contou tudo aquilo que eu contei até agora e disse que não havia razão para isso. Mas pronto, lá está, o grupo de amigos acabou por ter influência na pessoa, começavam-me a tratar como se eu tivesse mau aspecto e coisas desse género, e Uhum. aí eu senti-me completamente, desmoronei completamente. Recordo-me que foi Claro. numa viagem de estudo. E depois foi nessa semana que também
uma das pessoas que estava sempre comigo, no grupo de amigos, que eu achei que estava comigo, não é? Me diz, eu não sei porque é que andas desde o início do ano atrás de nós. Caiu-me outra vez o som na cabeça, e depois também estava acompanhado por outro indivíduo que disse que eu era a pessoa mais burra que ele tinha conhecido, porque ele faltava às aulas e tinha positivas, eu estava nas aulas e não conseguia concentrar-me, não tirava positivas. Como vês, num pouco espaço de tempo eu apostei em 3 frentes e perdi em todas. É a mesma coisa que ficar sem nada, acabas o ano sem nada, estás a ver? Sozinho, sim, sem ninguém, pronto. E posso até dizer que no ano a seguir eu ganhei aquela luz de perceber para que é que o curso servia, Humanidades. Foi aí que eu decidi o que é que queria fazer no futuro. Foi aí que eu decidi o curso universitário também, já tinha um percurso traçado. Ou seja, a gente cai no fundo e depois levanta-se, que é uma coisa incrível que acontece. E depois no ano a seguir foi uma vitória, porque começou a surgir bons resultados, que me levantaram totalmente o moral, voltei a ter amigos e depois acabou por surgir a outra paixão que durante os tempos correu bem. E aí esse foi o período do inferno ao céu, que é uma coisa que fica sempre marcando na vida de uma pessoa. Claro que há pessoas que não valorizam tanto isso, pronto, tudo bem, mas no meu caso eu valorizo. Mais tarde eu acabei por ter outra crise, porque o namoro não era aquilo que eu pensava, porque para mim aquela era a pessoa, e para a outra pessoa eu acabei por ser só mais um. Mais tarde eu até vim a perceber que a outra pessoa estava a fazer assim uma espécie de experimentalismo de laboratório comigo, porque estava com dúvidas em relação ao seu gosto amoroso, e foi para mim muito difícil lidar com isso. Claro que hoje em dia percebe-se, mas na altura não se percebe, e é natural que não se perceba, porque é aquela situação que é, depois de termos chorado juntos, termos rido juntos, depois de termos ido ali e acolá, ver desmoronado todo um castelo apenas porque se tinha a impressão de uma coisa, é doloroso, ninguém gosta. Claro. É horrível. Pronto. Pois era essa pergunta que eu também te queria fazer, era como sentias que o bullying e que os relacionamentos amorosos têm impacto no desenvolvimento mental de cada um, principalmente na adolescência. Já acabaste por aos poucos me ir respondendo a isso, e eu concordo plenamente contigo que é muito complicado, e eu percebo-te perfeitamente, porque não passei por uma situação igual, mas acho que todos passamos assim por aquelas paixões e aquelas situações das notas e do bullying, dos rumores. Eu falo disto abertamente, eu não entro em pormenores, eu falo disto abertamente, porque eu acho que isto acontece na vida de toda a gente. Existe aquele problema em falar, mas acho que isso tem que começar a desaparecer aos poucos, até para nos irmos percebendo. Em relação à tua pergunta, como é que nos afeta o bullying e os relacionamentos, facilmente te digo, acho que é inevitável que nos afete, porque com essa idade pouco ou nada não nos afeta. Sim. É mais tempestivo por ser na adolescência, que é, se corre bem é a melhor coisa do mundo, mas se corre mal é a pior coisa do mundo. De cada um, porque todos nós temos connosco aqueles amigos ou aqueles colegas que estão sempre a ver um drama em tudo, e temos aqueles colegas que veem passividade em tudo e que a coisa se resolve. E só para terminar a coisa anterior, Jogueira foi tudo isso, o que eu te contei até agora. Depois de muito conflito, depois de alguma maturidade, foi nessa altura que eu também comecei a voltar a ter gosto com a desilusão com os relacionamentos pessoais. Só ficaram mesmo aqueles que se importavam comigo e aqueles que eu achei que valiam a pena. A solução é mesmo começar a pensar, não é fácil, eu sei, mas a solução é mesmo começarmos a pensar noutras coisas que nos dão prazer, digamos assim. Claro. Foi nessa altura que eu voltei a ler muitos jornais, a ver tudo isso. Olha, comecei-me a preparar aos poucos para aquilo que ia fazendo na universidade, porque já tinha o percurso traçado. Depois de ter ficado mais um ano no 12º ano, foi mesmo isso, foi ir vendo o que é que os meus ex-colegas andavam a fazer na universidade para eu chegar lá e não me partir todo, entre aspas. Foi isso que acabou por acontecer. Abrantes, só rapidamente, foi só um ano, foi pouco, mas é um crescimento enorme, porque, olha, nem que seja só o facto de nunca teres andado em transportes públicos, nunca teres andado longe e aprendes a fazer isso, ganhas uma certa independência, claro.
relacionas-te com pessoas que vêm de todos os pontos do país e isso traz muita, apesar de não ter sido um ano fácil até dada altura, que me levou a ir para Viseu, foi uma experiência magnífica da qual não me arrependo. Identifiquei-me bastante contigo quando mencionaste que por vezes te sentes uma pessoa contra tudo, que apesar de saber caminhar sozinho, gosta sempre de estar acompanhado daqueles que gosta e que nos fazem bem. Sentes que encontraste essas pessoas na ESEV? Sim, naturalmente. Sendo a ESEV os 3 melhores anos da minha vida, claro que sim. Digo os 3 melhores anos da minha vida, que claro que os primeiros anos de vida na inocência e com os meus gostos e tudo isso, claro que também foi importante, mas 3 anos na universidade já é outra história, já é muito feito com os nossos métodos, já é feito com as nossas escolhas e se funciona, se funciona corretamente, o sabor é autêntico. Voltamos à citação que eu já fiz do professor Midões, que é as pessoas são o melhor e o pior que a gente encontra. É verdade. No caso da ESEV também foi muito interessante, porque não foi só tudo aquilo que eu fiz sozinho e acompanhado, que foi o gosto de ter tido um programa de rádio aqui em Aveiro, que ganhámos, eu juntamente com outros colegas, ganhámos num projeto para uma cadeira do professor Midões, curiosamente, da História dos Mídia, do primeiro ano. Sim. Que a gente foi fazer um trabalho sobre uma rádio e a rádio gostou de nós e acabámos por fazer esse programa todos juntos durante 2 anos. Foi escrever quer individualmente, escrevendo para o hashtag, ter feito projetos em que eu fui à procura de pessoas famosas, que é muito estranho, por exemplo, tu estás sozinha num gabinete com uma pessoa que só conhecias pela televisão, estás a ver? Sim. Ou telefonar a uma pessoa e essa pessoa está a falar para ti, não está a falar para um gosto de microfone, é tudo. Essa frase que tu disseste, acho que diz absolutamente tudo. Temos que estar preparados para caminhar sozinhos. Claro que é tudo mais bonito se estivermos acompanhados, mas acho que o ser humano é criativo o suficiente e é forte o suficiente, apesar das dificuldades, de saber caminhar sozinho. Não devemos ser dependentes de ninguém. Claro. Mas também, se for acompanhado, o sabor é totalmente diferente e é melhor. E é verdade que sim, que encontrei muitas dessas pessoas. Não foram sempre as mesmas, confesso, porque na parte inicial, claro que temos aquele grupo com que nos identificamos mais, mas depois também há ali umas mudanças de percurso que pode existir, porque um acha que é assim, o outro acha que é assado, e nós devemos ter a coragem de levar a nossa avante e nunca sermos yes man ou yes woman de ninguém. Também falei com uma outra pessoa da ESEV que me disse exatamente o mesmo, que é, ao início dava-me com estas pessoas, mas depois, mais para a frente, comecei-me a dar com pessoas que eu ao início detestava. Sim. Nem que fosse só pela aparência. E foi isso que aconteceu. E posso até dizer que um momento de total alegria, não foi só tudo aquilo que vivi, mas, por exemplo, depois de ter acabado o curso, e muita gente me ter dado os parabéns, e eu a outros, porque fomos muitos os que acabámos o curso, não é? De repente tens um montão de mensagens de pessoas que a dada altura não te relacionavas muito, mas depois no final também significaste alguma coisa para elas e que ficaste com um conjunto de contactos enormes para um dia matar saudades. Claro. Acho que isso nos enche completamente a alma. Portanto, sim, encontrei essas pessoas. Sim. Foste colocado no mestrado de Ciência Política na Universidade de Aveiro. Muitos parabéns. Desejamos-te a melhor sorte do mundo e queria dizer um grande obrigado pela minha parte e pela parte de toda a equipa do Background Noise, por estares aqui comigo hoje, por partilhares as tuas experiências, as tuas ideias, as tuas ideologias, tudo, e da nossa parte um grande voto de coragem e olha, espero que corra tudo bem para o teu futuro e que o mestrado seja tudo aquilo que estás à espera. Francisca, as palavras são totalmente retribuídas, quer para ti, quer também para a equipa, e continuação do vosso bom percurso e do vosso bom projeto que eu vou continuar a acompanhar. Obrigada. E tudo bom também, Francisca. Foi também um gosto conhecer-te e também Obrigada, ter colaborado. Obrigada.